Capítulo 1. A sombra do passado. O sol do verão carioca despejava sua luz dourada sobre as calçadas ferventes, criando um manto de calor que dançava no ar. No meio dessa sinfonia solar, Sofia Oliveira emergia das sombras do passado. Seus olhos penetrantes refletiam a determinação que queimava dentro dela, alimentada por uma sede de vingança que pulsava como um coração ferido. Atravessando a agitação da cidade, com seus becos ocultos e fachadas brilhantes, Sofia carregava consigo o fardo de um nome manchado pela ganância corporativa. No alto de um arranha-céu envidraçado, Sofia observava o horizonte urbano, onde as sombras da corrupção se projetavam como tentáculos ocultos. Seus dedos habilidosos deslizavam sobre a tela de seu dispositivo, revelando os planos maquiavélicos das sombras do asfalto. A corporação, que uma vez arrancou a esperança de sua família, agora tecia uma teia de destruição que ameaçava engolfar milhares de inocentes. A narrativa se desenrola como um quebra-cabeça intricado, com cada peça revelando um fragmento doloroso do passado de Sofia. Flashbacks sutilmente entrelaçados entre as linhas do presente mostram a ascensão da corporação e as traições que deixaram cicatrizes em sua alma. Cada lembrança é uma ferida reaberta, uma chama reacendida. A rua fervilhante abaixo de Sofia ecoa com uma melodia urbana, mas seus pensamentos são um redemoinho de estratégias. A vingança se torna um propósito ardente, e ela decide quebrar as correntes do passado. A sede de justiça se transforma em um plano audacioso: invadir a sede da corporação, desmantelar seus sistemas de segurança e expor a verdade que eles tentam ocultar. Enquanto o sol se põe no horizonte, pintando o céu com tons ardentes de laranja e vermelho, Sofia inicia sua jornada rumo ao coração das sombras. A cidade, com seus segredos sussurrados pelo vento quente, se torna o palco para o embate entre a justiça de uma mulher e a escuridão que assola a sociedade. Assim começa a saga de Sofia Oliveira, uma dança intrincada entre passado e presente, luz e sombra, que promete desvendar mistérios enterrados sob o calor abrasador do Rio de Janeiro. Capítulo 2. Plano ardiloso. No crepúsculo que tingia o céu do Rio de Janeiro com tons de laranja e violeta, Sofia Oliveira encontrava-se imersa nas entranhas de seu plano arrojado. O ambiente ao seu redor refletia a dualidade entre a beleza serena do entardecer e a intensidade sombria de suas intenções. O refúgio oculto, um santuário pessoal, era um cenário de contrastes, onde a serenidade do entardecer se chocava com a tensão palpável. Sofia, uma figura enigmática, revelava motivações profundas enquanto traçava os contornos de sua vingança. Seus olhos, iluminados pela luz tênue, refletiam a determinação que queimava em sua alma. Sua postura, por vezes, oscilava entre a vulnerabilidade e a ferocidade, criando uma complexidade cativante em sua personalidade. A vingança que ela almejava não era apenas um ato impulsivo, mas sim um resultado meticulosamente planejado de experiências passadas e traumas latentes. No interior de seu esconderijo, o ambiente era carregado de simbolismos. Os mapas meticulosamente estendidos nas paredes representavam não apenas geografia, mas as linhas de conexão entre eventos passados, presentes e futuros. Cada dispositivo tecnológico piscando em uma coreografia silenciosa era uma extensão de sua mente estratégica, revelando a maestria com cada linha desenhada manipulava as ferramentas modernas para atingir seus objetivos. Uma teia de complexidades dançava nas paredes do refúgio, refletindo a dualidade de sua missão. Sombras enquanto os tons de laranja e violeta do céu lá fora percebia-se não apenas a busca esperança e renovação, mas a dança as sombras projetadas pelas luzes dos dispositivos tecnológicos adicionavam uma camada de obscuridade, encapsulando a ambiguidade de suas intenções. Uma intricada tapeçaria de relações e traições que se entrelaçavam no tecido do enredo. Os olhos de Sofia, normalmente afiados como aço,
agora exibiam uma intensidade singular. Aliados improváveis se reuniam ao seu redor, cada um com sua habilidade única, convergindo para uma causa comum. Havia a hacker enigmática que dançava entre linhas de código como uma feiticeira digital, o ex-funcionário da corporação com um passado obscuro e o mestre das disfarces que podia se tornar qualquer sombra necessária para a causa. O ambiente de conspiração exalava uma energia eletricamente carregada. O silêncio no recinto era quebrado apenas pelos murmúrios sussurrados da equipe de Sofia, enquanto a estratégia se desdobrava. A cidade lá fora pulsava com vida, inconsciente da sinfonia clandestina que se urdia nos bastidores. Os flashbacks do passado de Sofia, agora entrelaçados com as discussões estratégicas, adicionavam uma dimensão adicional à atmosfera carregada do capítulo. Cada movimento no plano era impregnado de significado, ecoando com ecos de traições antigas e cicatrizes recentes. Enquanto a noite avançava, a intensidade do crepúsculo parecia se infiltrar nas profundezas da sala, refletindo a complexidade emocional de Sofia. Os dispositivos eletrônicos lançavam luzes cintilantes sobre os rostos concentrados, criando um espetáculo quase futurista, em contraste com o cenário histórico da cidade. Sofia, em sua busca por justiça, tornava-se uma comandante em um tabuleiro urbano, onde cada movimento estratégico era uma jogada ousada contra o poder opressor da corporação. Ao emergir do refúgio, a equipe de Sofia se misturava às sombras da noite, cada um desaparecendo na cidade como uma extensão das próprias sombras que caçavam. A narrativa, como um quebra-cabeça complexo, se desdobrava entre a complexidade do plano, as alianças frágeis e as emoções enterradas que afloravam em meio à busca por redenção. Assim, no ventre noturno do Rio de Janeiro, o capítulo 2 avançava como um jogo de xadrez urbano, onde cada peça era movida com precisão, cada escolha ressoando com as consequências do passado e as promessas do futuro. Capítulo 3 – Laços que amarram. A lua pairava sobre o Rio de Janeiro como uma testemunha silenciosa das revelações que se desenrolavam. Sofia Oliveira, em meio à penumbra, continuava sua jornada através dos labirintos do passado. Enquanto a noite se desvelava, ela se encontrava imersa em recordações que se tornavam cicatrizes visíveis, cada flashback revelando laços intricados e traumáticos que a conectavam à corporação Sombras do Asfalto. Em uma sala escura, iluminada apenas pela luz trêmula de uma vela, Sofia se deparava com memórias dolorosas. Flashbacks ardentes desvelavam seu passado, revelando sua ascensão no mundo corporativo antes da queda abrupta. Cada imagem era uma viagem pelos corredores frios e impiedosos das sombras do asfalto, onde lealdades eram quebradas e confianças despedaçadas. Os rostos dos colegas de trabalho, agora máscaras de decepção, refletiam as mágoas que ela carregava consigo. Uma traição mascarada por um sorriso falso, uma promoção conquistada à custa de relacionamentos pessoais desfeitos. O passado de Sofia era um quebra-cabeça de desilusões e perdas, cada peça marcada pelo selo da ganância. Entre os flashbacks, as nuances emocionais de Sofia se tornavam mais evidentes. Sua expressão, antes mascarada pela determinação, agora revelava a dor de quem havia sido traído. A narrativa transcendia a vingança, abrindo espaço para a resiliência de uma mulher que se recusava a ser completamente consumida pelas sombras do passado. Enquanto a cidade lá fora adormecia sob a névoa da madrugada, Sofia confrontava seus demônios internos. As lembranças, como fantasmas, dançavam em volta dela, ecoando os erros e as escolhas que a levaram ao ponto de não retorno. Os laços que amarravam seu presente ao passado eram teias frágeis, mas cada fio mantinha uma tensão palpável. O ambiente ao redor, impregnado de nostalgia e dor, transformava-se em um palco onde as histórias não contadas ecoavam.
Cada sombra no canto da sala parecia esconder segredos não revelados, e a vela, com sua chama vacilante, era um símbolo da frágil iluminação que a verdade lançava sobre as mentiras enterradas. Ao emergir da sala escura, Sofia carregava consigo não apenas a carga de suas próprias experiências, mas também as revelações que lançavam luz sobre os motivos ocultos das sombras do asfalto. A narrativa, agora mais intricada do que nunca, avançava como uma dança entre passado e presente, onde cada passo revelava laços que amarravam e cicatrices que moldavam o destino de uma mulher em busca de redenção. Capítulo 4. Invadindo as sombras. A cidade adormecida mergulhava na escuridão da noite, mas a conspiração urdida por Sofia Oliveira e sua equipe não conhecia descanso. Na penumbra, eles se reuniam à sombra dos arranha-céus, prestes a desencadear a ousada invasão à sede das sombras do asfalto. Os becos silenciosos, testemunhas de incontáveis segredos urbanos, se tornavam os corredores sombrios de uma missão que transcenderia a mera vingança. Sofia, trajando um manto de invisibilidade, liderava sua equipe pelas entranhas da cidade, cada membro desaparecendo nas sombras como fantasmas urbanos. O crepitar dos passos era um eco sutil em meio ao silêncio da noite, enquanto a cidade repousava em sua inconsciência noturna. À medida que se aproximavam da sede da corporação, a atmosfera tornava-se eletricamente carregada. Os sistemas de segurança eram como sentinelas intransigentes, mas a determinação nos olhos de Sofia era uma força que não podia ser subestimada. Cada avanço na direção do reduto corporativo era um passo audacioso, uma dança cuidadosamente coreografada entre furtividade e ousadia. O edifício imponente das sombras do asfalto pairava como uma fortaleza sombria, seus vidros espelhados refletindo o vazio da moral que residia dentro. O exterior, frio e impenetrável, escondia os segredos sujos que a equipe de Sofia estava determinada a desvendar. O suspense se aprofundava enquanto eles escalavam as paredes, desarmavam sensores e driblavam câmeras de vigilância. Cada sala, cada corredor, tornava-se um palco para a ação furtiva. Os alvos eram os sistemas de segurança que mantinham a verdade aprisionada. Enquanto a hacker tecia suas magias digitais, o ex-funcionário traçava caminhos pelos corredores familiares e o mestre das disfarces se camuflava entre os funcionários noturnos. A narrativa ganhava uma cadência frenética. Flashbacks do passado de Sofia, agora intercalados com a ação no presente, acrescentavam camadas emocionais à narrativa. Cada movimento no interior da corporação era um confronto com fantasmas que ela havia tentado enterrar. A tensão acumulava-se como uma tempestade prestes a desabar, e a sala de servidores, onde os segredos eram mantidos, aguardava como o epicentro da tempestade iminente. O momento culminante se aproximava, e a invasão às sombras do asfalto desdobrava-se como um espetáculo de sombras e luzes. Cada fio do plano meticulosamente tecido pelos protagonistas contribuía para a narrativa rica em suspense, onde o passado e o presente colidiam em uma dança sinistra sob o manto da noite carioca. Capítulo 5. Verdades obscuras. A sala de servidores das sombras do asfalto era um santuário de segredos, um repositório digital que guardava as verdades obscuras da corporação. Sofia Oliveira e sua equipe, agora imersos nas sombras da fortaleza corporativa, enfrentavam o desafio derradeiro: desativar os sistemas que mantinham a verdade enterrada. O cenário era uma sinfonia de computadores pulsantes e luzes cintilantes. O ar estava impregnado de eletricidade, enquanto a hacker, teclando com agilidade frenética, tentava romper as barreiras virtuais que protegiam os dados comprometedores. Ao redor, o ex-funcionário percorria corredores digitais familiares, desvendando camadas de códigos que ocultavam os pecados da corporação. Sofia, olhos fixos nas telas, lia o fluxo de informações que fluía diante dela. Flashbacks de seu passado ressurgiam, agora misturados com a tensão presente.
As máquinas pareciam sussurrar segredos soterrados, ecoando as traições e conspirações que haviam levado à queda de sua família. A sala, com suas luzes frias e a umidade eletrônica, tornava-se o palco de um confronto entre a justiça e a corrupção. Enquanto o mestre das disfarces mantinha-se alerta para proteger a equipe de possíveis intrusos, o suspense escalava a cada segundo. Cada linha de código rompida era uma revelação. Cada firewall transposto era um passo mais próximo da verdade. O diálogo entre os personagens, permeado pela urgência da situação, revelava não apenas a astúcia dos invasores, mas também a complexidade moral da narrativa. Os questionamentos éticos pairavam no ar, enquanto a hacker, em meio ao caos digital, confrontava dilemas sobre os limites da justiça e da vingança. A tensão atingia o ápice quando, finalmente, os sistemas de segurança cediam. As barreiras que protegiam as verdades obscuras das sombras do asfalto ruíam como muralhas antigas. A sala de servidores, agora inundada com uma luz incandescente, parecia congelar no tempo. O ex-funcionário, olhando para os arquivos reveladores, se deparava com a confirmação de suspeitas de longa data. A narrativa se desdobrava como um quebra-cabeça resolvido, cada peça revelando uma imagem mais clara do que estava em jogo. Sofia, como os mareados, via não apenas sua vingança se concretizar, mas também as consequências morais de sua busca pela verdade. O capítulo 5, entre linhas de código e interações digitais, explorava as profundezas de um dilema ético. No coração da fortaleza corporativa, as verdades obscuras emergiam, expondo não apenas os segredos das sombras do asfalto, mas também os fantasmas enterrados no passado de Sofia Oliveira. Capítulo 6. A luz da verdade. Com os sistemas de segurança das sombras do asfalto desativados, a sala de servidores tornava-se um santuário momentâneo de luz em meio às sombras corporativas. A equipe de Sofia Oliveira, agora enfrentando os arquivos reveladores, se via diante da verdade exposta em sua forma mais crua. A narrativa, como uma peça de teatro emocionante, atingia seu clímax, enquanto a cidade ainda dormia sob o manto da noite. Sofia, diante dos monitores brilhantes, contemplava as revelações que projetavam sombras sobre sua determinação. Flashbacks do passado entrelaçavam-se com as descobertas presentes, criando uma tapeçaria complexa de eventos que culminavam na trama intricada das sombras do asfalto. Cada arquivo aberto era uma janela para a moral corrupta da corporação, e a hacker, mesmo enquanto desvendava segredos, questionava as implicações éticas da busca por justiça. O ex-funcionário, cujas suspeitas foram agora confirmadas, enfrentava o desafio de reconciliar o conhecimento com as ações. A complexidade dos personagens, destacada pelas emoções ambíguas em seus olhares, criava uma atmosfera de introspecção no interior da sala. As verdades agora reveladas não eram apenas sobre a corporação, mas também sobre o preço pessoal que cada membro da equipe pagava por sua busca pela justiça. O mestre das disfarces, em seu papel de sentinela, observava os corredores digitais e físicos em busca de possíveis ameaças. Cada clique do teclado ecoava como uma batida de coração acelerado, enquanto a tensão crescia no ambiente. A cidade lá fora permanecia alheia ao drama que se desenrolava no coração da corporação corrupta. O diálogo entre os personagens, agora mais do que nunca, tornava-se uma peça vital na narrativa. As motivações e dilemas morais eram expressos em palavras cuidadosamente escolhidas, criando um diálogo não apenas entre os protagonistas, mas também com os próprios princípios éticos da trama. À medida que a verdade se tornava inegável, a sala de servidores transformava-se em um ponto de inflexão. O destino de Sofia Oliveira, entrelacado com as sombras do passado, agora dependia das escolhas que ela faria. A narrativa, como uma correnteza incontrolável,
avançava para a conclusão, deixando no ar a pergunta inevitável: a exposição da verdade seria suficiente para redimir ou consumir aqueles que a buscavam? Capítulo 7. Conclusões e revelações. À medida que a aurora começava a atingir o horizonte com tons dourados, a equipe de Sofia Oliveira emergia da sede das sombras do asfalto. A cidade, agora despertando para mais um dia, permanecia alheia ao tumulto que ocorria nos bastidores de seu coração pulsante. O capítulo final estava prestes a se desdobrar, revelando conclusões e lançando luz sobre as consequências dos atos ousados e dos segredos expostos. O silêncio que envolvia a equipe era tangível, carregado de reflexões não ditas e dilemas ainda não resolvidos. A narrativa, como uma ressaca após a tempestade, assumia um tom mais reflexivo. Cada personagem, agora marcado pela exposição da verdade, enfrentava não apenas as ramificações sociais de suas ações, mas também a transformação interna causada pela busca incansável por justiça.